Ele se encolhia no canto da sala, ambas as mãos nos ouvidos. Tudo o que queria era ser surdo para não ouvir os gritos ou ser cego para não ver as agressões do pai contra o irmão e a mãe. Sentia-se um lixo por sofrer quando o pai maltratava o irmão gêmeo, mas já não conseguia sentir mais pena da mãe. Desde que ela mandara a irmã embora, ele sentia-se estranho em relação a ela. Seus desejos sombrios eram de que os dois se matassem logo e os deixassem em paz. Um aperto no coração o oprimiu, imaginando o que a irmã faria se estivesse ali. Com certeza não estaria no canto chorando. Ele e Micaela não se davam tão bem quanto ela se dava com o Tiago. Os dois eram fortes e determinados. Ela o achava fraco e desprezível e estava certa. Era isso mesmo, que ele era um ser miserável que não merecia ser feliz. Um ser desprezível que via a dor e o sofrimento da família e não fazia nada para ajudar. Era medroso demais para fazer alguma coisa. Vira a mãe enxotando a filha como um cão sarnento e apenas chorara. Via o pai maltratar a todos e apenas se encolhia a um canto. Chorava, e quanto mais chorava, mais alto o pai gritava e quebrava coisas. Mais irritado e audacioso Tiago ficava, e mais parada. E muda a mãe se encontrava. Eles eram todos desprezíveis. Apenas Micaela e Tiago se salvavam. E ela estava perdida em algum lugar naquela cidade enorme e violenta. E Tiago perdido nas drogas, em seu próprio interior vazio, e tão ou mais violento que a grande cidade do Rio de Janeiro. De repente houve silêncio absoluto. Até que enfim, pensou levantando a cabeça, a mãe tinha os olhos arregalados, o irmão estava com o olhar vidrado no pai. Este, por sua vez, tinha um sorriso demoníaco. Finalmente o sangue atraiu o olhar de Rafael. As pessoas já estavam adentrando a casa, e o pai, saindo de fininho, passou ao seu lado, colocou o indicador na boca em sinal de silêncio, piscou e saiu correndo porta afora. Tudo isso em fração de segundos, e os gritos recomeçaram. Mas gritos diferentes agora, de dor, desespero, e quando faltou ar nos próprios pulmões, ele se deu conta de que era ele quem gritava. As convulsões finalmente o acordaram. Seu corpo não parava de tremer, fazendo-o lembrar de que era apenas um sonho. Mas não um sonho qualquer, era o pesadelo de uma vida que já deixara para trás, mas que ainda o perseguia. Devagar abriu os olhos. Estava encolhido na enorme cama do seu quarto, no seu apartamento em Granville. Ainda assim chorava como a criança covarde que fora um dia. De nada importava que houvesse crescido e se tornado do corpo militar. A impotência diante do sofrimento da família ainda o acompanhava. O corpo doía por estar tão encolhido, mas ele não se incomodava. Os irmãos sentiram muito mais dores que aquelas. Acordar de um pesadelo é muito difícil. Mais difícil ainda é acordar de lembranças que ainda o atormentam, como se tivesse acabado de vivenciá-las. Ele acreditava que merecia aquele fantasma do passado. Por culpa dele, os irmãos sofreram sozinhos. Ele fora um péssimo irmão e merecia a tortura do seu inconsciente. O irmão corajoso, divertido e bem-humorado sofrera torturas inimagináveis e sobrevivera. Ele mal conseguia sobreviver às torturas que ele próprio criava. Ainda que inconscientemente, mais uma vez seu coração apertou pelo irmão naquele hospital. Pelo menos sabia onde ele estava e como estava, mas ainda assim era difícil suportar. "Até quando você vai se esconder atrás daquele distintivo?" perguntou Samuel sentado na cama enquanto o filho se vestia. "Você é uma alucinação, uma ilusão, você não é real." Aproximou-se do pai. "Você está morto", disse entre dentes. "Só assim para você me enfrentar. Se eu estivesse vivo, você estaria se borrando de medo encolhidinho naquele canto do quarto. Até a Micaela é mais macho que você", disse gargalhando. Rafael ficou em silêncio, tentando ignorar o fruto da sua imaginação, mesmo sabendo que ele estava certo em sua acusação. Seu coração dilacerava toda vez que se recordava das vezes que não apoiara os irmãos. Seu coração acelerou ao se recordar da ligação da sobrinha Beatriz. A pequena era tão guerreira quanto o pai e a mãe. Ela ainda tinha a ilusão de que o tio era um herói, e por isso ele era sempre a primeira pessoa para quem ela ligava quando estava com problemas. Isso porque ela não sabia notícias do pai. Porque agora ela tinha a quem recorrer. O irmão era um homem corajoso e forte.
não aquele rato que era ele. Não sei por que você ainda está reclamando de mim por te falar a verdade. Você quer o quê? As mentiras que sua mãe te conta agora? Você acredita mesmo que todo o carinho dessa gente daqui é real? E aquela enfermeira que você fica suspirando todas as vezes que ela passa por você? Ela nem sabe que você existe. A atenção que ela está dedicando a você é porque ela está fazendo o trabalho dela, e pelo seu irmão você está vendo isso? Consegue compreender? É pelo seu irmão, sempre é para ele, e por ele. Não importa que vocês sejam gêmeos idênticos, você jamais será como ele. Resmungou o pai gargalhando. Rafael fuzilou-o com o olhar. Por que você não some logo? Aquela enfermeira, como todas as mulheres que têm um mínimo de bom senso, vai se apaixonar por um homem que pode defendê-la, cuidar dela, protegê-la, e nós dois sabemos que você não é esse homem. Rafael não tinha ilusões quanto a Samara. Ele sabia que ela havia sido gentil com ele porque essa é a função dela. Todas as pessoas no hospital estavam extremamente interessados no caso do Tiago. E Rafael não tinha nenhum ressentimento por isso. Pelo contrário, queria que o irmão ficasse bom e pudesse cuidar de sua família como ele queria desde o início. Tiago era um fenômeno. Resistira a 3 anos de torturas e maus tratos, experimentos com todo tipo de entorpecentes e ainda defendera o médico que estava preso com ele. Rafael nunca teve ciúmes ou inveja do irmão. Mas, pela primeira vez na vida, ele gostaria que uma mulher visse a ele antes do irmão. Mas o pai tinha razão. Samara estava ali pelo Tiago. Passou pela miragem que era o pai e saiu do quarto ouvindo as gargalhadas dele. O viciado era o Tiago, mas quem tem as alucinações sou eu, pensou deixando o pai para trás. Oi, tio, disse Beatriz correndo e se jogando em seus braços. Oi, meu amor. Você pode deixá-la na creche, por favor? Perguntou Sofia. Com toda a certeza, disse sorrindo, beijando o rosto da sobrinha, colocando-a de volta à mesa. Para sempre você será o estepe do seu irmão, cuidando da família dele, vivendo à sombra dele, disse o pai ao lado da mãe. Rafael sentiu calafrio ao vê-los juntos, mesmo sabendo que a imagem do pai era fruto da sua imaginação. O que foi, menino? Parece que viu um fantasma, disse a mãe rindo. Sente-se e tome logo o seu café. Obedientemente ele sentou, gargalhando. A imagem do pai dissipou. Infelizmente, por mais que ele tentasse, o fantasma do pai voltava para atormentá-lo como seu algoz por toda a covardia do passado. Samara andava de um lado para o outro. Apesar de ter sido adotada e levada para morar em Rondônia, seu desejo sempre fora voltar para Granville. Mas por uma promessa feita à mãe adotiva, não pudera voltar antes. Não poderia simplesmente virar as costas para a mulher que cuidara dela. Nem mesmo quando soube do que acontecia com seu irmão Eric. Ela pode voltar. Quando finalmente voltara, tudo já havia sido resolvido. Eric já estava casado e com filhos gêmeos. E para sua tristeza, Ulisses estava morto depois de tentar matar Eric mais de uma vez. Respirou profundamente. Pegou a pasta que estava trancada na gaveta da cômoda e ficou olhando-a em sua mão. Pensou melhor e devolveu-a à gaveta. Esperaria mais um pouco. Naquele encontro, só queria aproveitar a companhia de Rosa, que ainda não tinha tido coragem de procurar. Sentindo-se como uma criança, novamente foi ao encontro de Rosa e Eric. Gostaria de encontrar os 7 garotos que a receberam com desconfiança e desdém. Sorriu ao se recordar de todas as vezes que eles a lembraram de que ela era uma intrusa em um orfanato para meninos. Infelizmente, ela não poderia reunir-se mais com todos eles. "Samara, minha filha!" exclamou Rosa ao vê-la. A moça correu e a abraçou. "Oi, mãe. Como eu senti sua falta!" disse emocionada. "Sentiu tanta falta que está há 2 meses em Granville e só agora veio vê-la", disse Eric sarcástico. "Eu não caio mais nas suas provocações, fera", disse sorrindo, abraçando-o também. "Ei, atualmente só minha esposa pode me chamar de fera", disse sorrindo. "Sério? E você explicou a ela que eu já te chamava de fera antes mesmo de você se tornar a fera de Granville?" "Expliquei. Ela disse apenas que você estava profetizando que eu seria a fera da Bela." "Uau, que romântico!" exclamou batendo palmas. "Vocês dois vão ficar aí nessa rasgação de seda até quando?" "Desculpe-nos, mãe", disseram juntos. "Então quer dizer que você está aqui há 2 meses? E não me procurou?"
Posso saber por que resolveu me procurar agora? Pensa que porque viveu todos esses anos longe daqui, não faz mais parte da família? Ela olhou para Eric pedindo socorro. Ele deu de ombros sorrindo. Quando ela me reencontrou depois de 5 longos anos, você pensa que ela ficou toda carinhosinha e gentil comigo? Que nada. Ela queria era arrancar meu couro com uma chibata. Eu vou arrancar o couro dos dois com umas boas chibatadas, se não pararem de me tratar como se eu fosse uma megera, e vocês não fossem uns filhos muito dos desnaturados. Quem ouve até acredita que são todos santos e bem comportados. A senhora não é uma megera? Começou Samara sorrindo. Pelo menos não uma indomada. Concluiu Eric rindo. Rosa deu um coque na cabeça de cada um, que gritou, ai, mais pelo susto que de dor. Samara a abraçou novamente. Desculpe-me, mãezinha linda do meu coração, Rosinha perfeita do meu lindo jardim, disse, beijando-a na bochecha. Meu Deus! E ainda tenta ludibriar a pobre da mãe com essas palavras cafonas, resmungou Eric, revirando os olhos. Cafonas é a... Samara, foco, exigiu Eric. Você disse que queria nos ver porque estava com saudades e não aguentava mais comer comida do hospital e queria comer comida da mãe. Brincou. Sério? Perguntou Rosa com a mão no coração. O único motivo de finalmente ter me procurado foi a saudade da minha comida? Fez drama. Olha o que você fez, fera insuportável, disse-o empurrando. Eu não fiz nada, disse sorrindo. Nada além da verdade. Palhaço! Eu não compareci antes porque a vida de vocês estava muito agitada e as coisas no hospital estiveram aceleradas, ela disse envergonhada. Sei que não é justificativa, mas eu esperei as coisas esfriarem um pouco, disse alisando o forro da mesa. Na verdade, mãe, ela estava enciumada. Antes ela era a única mulher na sua vida. Agora tem a Bela, a Natália, a Sofia, disse Eric se acabando de rir. Samara puxou o cabelo dele. Aí! Essa doeu. Mãe fala com a sua filha psicótica violenta, resmungou passando a mão na cabeça. Quero só ver se você vai me tratar assim na frente da minha mulher, disse sorrindo. E por que não? Se você cresceu o corpo, mais a mente continua de criança, disse rindo. Ele puxou o cabelo dela. Mãe! Disseram os dois rindo. Rosa não respondeu, encarando Samara. Ainda que não visse a moça há mais de 20 anos, ainda a conhecia e ela estava lhe escondendo alguma coisa. O que você está me escondendo, Samara? Por que voltou agora? Você tem razão, os últimos meses foram complicados, mas ainda assim você poderia ter me procurado. Samara e Eric entreolharam-se. A moça abaixou a cabeça triste. Ela tinha razão de estar desconfiada. Desde que fora adotada, nunca mais dera notícia e chegara como uma forasteira. Eric lhe dissera para procurá-la logo que ela iria ficar feliz com a presença dela, em meio ao caos que fora os últimos 2 meses. Mas, na verdade, ela estava insegura em simplesmente aparecer depois de tanto tempo. Eric, querido, por favor, deixe-me sozinha com a Samara, pediu ainda encarando a moça. Sim, senhora, disse beijando a testa da mãe, abraçou Samara. Se prepare para o sermão da montanha, sussurrou. Por que nenhuma carta? Nenhuma visita? Perguntou ressentida. Eu escrevi várias cartas, mas a Rosalina nunca enviou ou me entregou qualquer uma que vocês tenham me mandado. Eu só as recebi no final do ano depois da morte dela. Eu sinto muito, não sabia que ela havia morrido, disse Rosa carinhosamente. Tudo bem, já passou. Eu sinto muito mesmo, mãe, por ter desaparecido dessa forma. Rosa a abraçou. Eu senti tanta falta, disse apertando a moça que sorria, no único braço materno que reconhecia. Querida, eu preciso te alertar sobre uma coisa. Cuidado com os gracejos com o Eric. Ele é um homem casado, a Bela é uma menina maravilhosa, mas não quero vê-la estressada. Samara gargalhou. A senhora acha mesmo que o Eric iria correr o risco de a Bela me descobrir ao acaso? Eu já conheci minha cunhadinha. Então eu era a única que ainda não tinha tido o prazer de vê-la? Perguntou indignada. Perdoe-me por isso. Foi mesmo tolice da minha parte. Pediu novamente, a abraçando.